irmãos que não conseguirem vir no culto, mas isso não é para vocês ficarem em casa não, só para quando não conseguir vir, ter acesso lá, a saber o que passa no culto à noite, nossas EBD aqui pela manhã. Irmãos, o Salmo 35 é um salmo que nós chamamos de salmos imprecatório. A palavra imprecatório significa invocar o mal sobre alguém, pedir ou desejar punição, desgraça ou juízo contra outro. Então esse salmo é imprecatório. É um salmo que Davi está pedindo que Deus faça justiça. É um salmo que Davi diz o seguinte: eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, mas eu vou deixar para o Senhor, porque o Senhor sabe como fazê-lo. Agora, irmão, eu quero introduzir esse salmo aqui com um dado bem interessante para vocês verem como que a gente precisa ler a Bíblia e está bem amparado na Bíblia. Vocês sabem que 25% do território nacional, 25% do território nacional está nas mãos das facções criminosas hoje. Isso é muita coisa, irmãos. 25% do solo brasileiro não está na mão do Estado mais. Quem manda é as facções criminosas. Hoje foi descoberto, assim, meus irmãos, essas coisas que saem na mídia, é tipo assim, vamos dar alguma coisa para dizer que nós estamos trabalhando. Foi descoberto uma lavagem de dinheiro milionária, bilionária, do tráfico de droga em solo brasileiro. Mas é muito dinheiro, é para a casa dos bilhões. Para a casa dos bilhões. Isso significa dizer que o que eles estão relatando, o buraco é muito maior do que nós pensamos. Mas para dar uma satisfação para a sociedade de que o Estado está fazendo alguma coisa para conter a bandidagem, então de vez em quando eles soltam alguma coisa. É igual o traficante quando manda droga daqui para qualquer parte do mundo, principalmente para a Europa. Aí eles conseguem apreender 50 quilos, 5 quilos. Irmão, já passou a fazenda inteira. Então 25% do solo brasileiro está na mão dos bandidos, literalmente. Falcatrua uma atrás da outra. Hoje no país, nós não contamos com uma justiça 100%, nós nunca contamos mesmo, mas hoje muito menos. Você não consegue ter uma justiça 100% no país hoje. Vocês que estão acompanhando, vocês viram que o pastor Silas Malafaia foi implicado aí nessa bagunça que ele se enfiou aí. Não mandei se enfiar, se enfiou, quem procura acha. O que está acontecendo com ele não tem nada a ver com perseguição religiosa. Isso é uma questão política e ideológica que ele se vire para lá. Mas quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente vê, irmão, eu falei tá tudo certo que eu sou sozinho. Mas, irmão, um pai de família ganha R$2.000. O que esse homem faz? Com R$2.000 para sustentar uma casa, pagar aluguel, ou pagar a conta de casa, fazer compra, ver tudo. Então a gente vê que o nosso país, eu estou falando do nosso país porque a gente mora aqui, não tem como eu ficar falando eu falo daqui. É um país injusto ao máximo. Hoje, nós estamos vendo, se nós continuarmos na toada que nós estamos, hoje já foi constatado que o brasileiro está envelhecendo. Daqui a alguns anos vai ter mais velhos do que jovens no Brasil.
Isso tudo eu estou contando tudo que eu acompanhei só esta semana. Há uma fuga de capital enorme do nosso país hoje. Ou seja, empresário que é de fora não quer investir no país porque o país não oferece segurança para ter investimento. E quem está aqui está indo embora. Agora isso como é que o pessoal fala? Ponta do iceberg. Isso aí é só a pontinha do iceberg, mas isso é a tempestade perfeita para o país cair numa situação econômica muito severa. Pronto. Aí esse salmo aqui vai acalentar o meu coração e o seu coração. Por quê? Ele é um salmo imprecatório, ele é um salmo que Davi está pedindo que Deus faça justiça. Ele não quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele tem condição, ele tinha condição de fazer isso, mas ele não fez, e ele pede ao Senhor que faça justiça por ele. O salmo, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 2, mostra a súplica de Davi. Por que ele está suplicando? Por que ele está pedindo a intervenção divina? Segundo, o perigo real e ameaçador. Eu acabei de mostrar para vocês, em poucas palavras, de forma rasa, o perigo real que hoje nós, brasileiros, nós estamos correndo. É um perigo real, não é imaginário, não é, como é que o pessoal fala lá, para desacreditar o que a gente fala, meu Deus? Não é conspiração, como é que eles falam? Meu Deus do céu. Não sei o que, não é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, é fato. O que eu disse a vocês aqui de forma bem rasa é fato. Então nós temos uma ameaça real, como tinha lá na época dele também. E também, isso do verso 11 ao verso 18, o perigo real. Do verso 19 a 28, a satisfação dos maus. Então Davi ele vai mostrar nesse salmo agora para nós como é que nós nos portamos diante de uma realidade tão desesperançosa como essa que ele está vivendo aqui. Como é a nossa realidade, uma realidade totalmente desesperançosa. Se nós olharmos para tudo que eu acabei de falar e estudar um pouco mais, vamos ver que não tem uma luz no fundo do túnel para nós. E a gente clama, e a gente pede: Senhor, até quando? Até quando nós vamos ver essas coisas acontecer? Até quando, Senhor, o Senhor vai tolerar que as pessoas me persigam? Até quando o Senhor vai tolerar que as pessoas sejam malignas em relação a mim? Então, esse salmo Davi vai mostrar para nós como é que nós como que nós nos comportamos nesse cenário horroroso que nós temos à nossa frente. Leia aí alguém o verso 1. Pode ler, varão. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Ele diz, daqui a pouco eu explico a palavra pleiteia para vocês aí. É a ideia do juiz, do tribunal. Ele está no tribunal pedindo: Senhor, eu quero justiça. Mas ele vai dizer no verso 1, ele vai reconhecer o perigo, que é um perigo real, não é um perigo imaginário, não é fantasia, é um perigo real que está diante dele. Mas olha como é que ele faz, irmão, para se acalmar diante do seu inimigo. Ele vai buscar ao Senhor. Ele não vai buscar justiça com as próprias mãos. Ele não vai buscar realizar aliança com outros reis para ir contra os seus inimigos. Ele não vai fazer um motim, ele não vai levantar um motim
contra Saul, porque o perseguidor dele aqui implacável é Saul e os aliados de Saul. Como é que ele faz para se acalmar diante de um cenário tão horroroso como esse? Ele vai orar. Ele vai orar e vai dizer: Senhor, olha a situação. Eles estão lá pelejando contra mim, maquinando, trabalhando 24 horas contra mim. O Senhor pode fazer alguma coisa? Então, a primeira coisa que ele disse para nós é o seguinte: quando nós olhamos para um cenário ruim, seja ele qual for, vamos reduzir. Quando você vê um cenário ruim à sua frente, em relação à tua própria vida, não pode bater nem o desespero e nem a desesperança. Como é que a gente se acalma? A gente vai diante do Senhor e vai conversar com o Senhor, perguntar com o Senhor até quando essa situação vai perdurar. Porque quando você ora, irmão, você acalma a tua alma e você tira o olho daquela situação que você está vivendo. Você tira o foco daquela situação. Porque às vezes nós ficamos tão focados no problema que esquecemos que temos um Deus que é maior do que o nosso problema. Então Davi diz: olha, o cenário é ruim, é horroroso. Os homens são violentos, sanguinolentos, perigosos. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou recorrer a quem pode fazer alguma coisa. Eu vou recorrer a alguém que pode fazer justiça sem que eu tenha que fazer com as minhas próprias mãos e sem que eu tenha que fazer justiça além da medida. Amém, meus irmãos? Olha só como é que Deus é o seu vingador. Eu digo que Ele é o nosso vingador porque está na Bíblia. Eu não estou inventando. Abra lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 35. Vê, Deuteronômio capítulo 32, verso 35. E ele está invocando a Deus como seu juiz. O Senhor resolve. Eu não vou buscar os juízos humanos. O Senhor é o meu juiz. O Senhor pode resolver. O Senhor é o meu vingador. O que diz aí? Deuteronômio 32, verso 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé. Porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Vai para Romanos 12, verso 18. Minha é a vingança. O juízo pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Porque Ele é o dono de tudo e de todos. Nós não temos o direito de tirar uma vida humana. Amém, meus irmãos? Nós já sabemos. Como nós também, como servos de Deus, não podemos agir como os homens agem. Os homens agem pagando mal com o quê? Eu estava assistindo agora um documentário da Brasil Paralelo. Eu acho que vocês deviam assistir esse canal da Brasil Paralelo, contando a história do Papa João Paulo II. Irmão, eu não estou questionando o dogma da igreja. Eu estou olhando a atitude de um ser humano. Ele foi quase morto. E no final, depois que passou todo aquele tumulto, o que foi que João Paulo fez? Quem lembra aí? Quem lembra? Ele foi na cadeia e conversou e disse ao homem que atirou nele para matar que o perdoava. Ele poderia muito bem se alegrar com uma satisfação satânica por vê-lo preso, e se ele quisesse pressionar um pouquinho mais, aquele homem já estaria morto. Mas ele simplesmente vai, mostra o que é a humanidade do ser humano. Digo: olha, meu filho, eu
te perdoo. Um homem que na época em que a Polônia foi invadida, na Primeira e Segunda Guerra, e que o sistema comunista tomou de conta, ele estava ali, defendendo o seu país, defendendo os seus ideais, sem apelar para a justiça dos homens. No pensar e na maneira dele, ele apelava para a justiça divina e tinha atitudes que iam contramão com a atitude daqueles que o perseguiam. Então, se um homem desse fez o que fez, e não vou entrar no mérito se ele foi salvo, se ele não foi, mas se pelo menos ele entendeu a essência do Evangelho e colocou em prática na sua vida, quem dirá nós, que temos Deus em nossa vida, temos Deus dentro de nós, e que Ele nos ensina que Ele é o nosso vingador, que nós não precisamos nos ocupar e nem perder o nosso tempo com aquele que nos persegue e quer o nosso mal. E Ele ainda manda nós pagar o mal com o bem. Lê aí Romanos 12, verso 18. 12 e 18. Romanos 12, 18? Então acho que eu errei aí. Vê se é 8 a referência. É 8 e 18. Vê aí. Esse não. É 8 e 18. Vê. Se for 8 e 18, se não for, vai para Hebreus 10. Outro irmão já pode abrir até em Hebreus 10, 30. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de se revelar. Não, mas pode pular lá para Hebreus 10, 30. Hebreus 10, 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e retribuirei outra vez. Ele pertence à vingança e Ele que retribui o mal de cada ser humano. Não está no meu poder, nem no seu poder a vingança, irmão. A vingança ela é maligna. A vingança humana ela é maligna. Porque nós nunca nos contentamos em pagar o mal na medida. Nós queremos ver sangue. Nós queremos ir além daquilo que nos fizeram. Você fica, por exemplo, é muito fácil você verificar isso dentro de você quando você assiste esses jornais da vida, esses jornais sanguinolentos que tem na televisão, Brasil Urgente, né? Aqui Agora, esses jornais aí, irmão, que é homem que mata. Agora há pouco uma menina queria matar o pai, matar a mãe, matar a avó, matar a família inteira. Aí você fica assistindo aquilo ali, mas você não fica assistindo com o espírito cristão. Você fica assistindo aquilo de que você quer ver morrer essa desgraçada, essa miserável, essa peste dos infernos. Tinha que matar. Não, mas não é assim que a Bíblia diz. Ela diz que o mal que o povo produz, nós temos que produzir o bem para estancar o mal, meus irmãos. Porque você rebate na mesma moeda, você está alastrando mais maldade ainda. Quando você rebate o mal com a bondade, você estanca o mal. Então Davi diz: Senhor, o Senhor é o meu vingador. Então o Senhor toma de conta e retribui segundo a maldade desses homens. Versículo 2 e 3. Pega do escudo e da rodela, levanta-te e me ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Davi está pedindo para Deus: Senhor, entra no campo de batalha. Entra no campo de batalha, Senhor, e batalha por mim. Guerreia por mim. Entra no campo de batalha com escudo. Acha um escudo aí, o projeto aqui para mim. Entra na batalha com escudo.
O escudo é um equipamento de defesa. O escudo, ele toma quase praticamente o corpo inteiro do cidadão. É um aparato de defesa. Na Bíblia de vocês pode estar escudo e broquel. Já ouviram escudo e broquel? O que é broquel? Quem sabe o que é broquel? É um escudo menor, aqueles escudos redondinhos. O escudo grande é para defesa. E o broquel, aquele pequenininho, é para ataque. Olha o que Davi está pedindo. Senhor, o Senhor seja a minha defesa, e o Senhor seja aquele que ataque por mim. Porque se o Senhor fizer isso, eu vou estar totalmente seguro. Irmão, é assim que a gente faz num cenário caótico. A gente evoca a Deus. Senhor, entra no campo de batalha, seja o meu escudo, seja a minha defesa, e seja aquele que vai atacar em meu lugar. Porque o ataque do Senhor, irmão, é eficaz. Deus não sai para a batalha para perder. Deus só sai para a batalha para ganhar. Aliás, ele já entra ganhando a batalha. Então, por isso Davi diz: seja o meu escudo, seja a minha defesa. Enquanto o Senhor está atacando, o Senhor está me protegendo ao mesmo tempo contra a maldade dos homens maus. Quantos irmãos estão com raiva do careca? Careca para cá, careca para lá. Tem que prender esse careca. O careca, rapaz. Prende o careca. Irmão, tem o tempo e a hora do Senhor agir em todas as coisas. Quando você evoca a Deus para ser o seu vingador, você está blindando a sua alma contra o ódio, a ira e a mágoa. Porque você sabe que Deus, a hora que Deus agir, Ele vai retribuir a maldade de cada um segundo a sua maldade. Amém, meus irmãos? Então evoque, diga: Senhor, entra no campo de batalha. O que Deus está pedindo? Entra no campo de batalha, seja minha defesa, seja o meu ataque, para que eu fique aqui bem seguro, buscando ao Senhor e me deleitando no Senhor. Amém, meus irmãos? Aí, ó, o broquelzinho é esse menorzinho aqui, ó. O escudo, geralmente, já viu a tropa de choque? Aquilo ali é um escudo, protege praticamente o corpo inteiro. Tanto é que quando eles vão fazer treinamento tático, quem está com o escudo na frente é que vai na frente, o restante vem atrás, porque ele vai defender os que estão atrás ali. Então ele está dizendo: Senhor, entra no campo de batalha, seja minha defesa, e seja aquele que vai atacar em meu lugar, porque eu só vou fazer me deleitar no Senhor. Amém, meus irmãos? E por que Davi pede que o Senhor entre no campo de batalha? Dá uma lida no verso 19 do Salmo 35. Olha por que Deus pede que Deus entre no campo de batalha. Porque ele sabe com quem que ele está lidando. E o tipo de gente que ele está lidando, irmão, são os mesmos que nós lidamos hoje. São homens perigosos, homens malignos. O que ele diz aí no verso 19 do Salmo 35? Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos daqueles que me odeiam sem causa. Davi está dizendo que esses homens são homens mentirosos, são homens que se alegram na sua derrota, na sua desgraça. Quantas pessoas, irmãos, ficam alegres quando vê o seu mal? Quando vê você abatido e cabisbaixo? É por isso, irmão, que crente não pode andar com ar de derrota, com ar de quem está sendo vencido. Crente anda com ar de vitorioso. Com ar de vitorioso, porque quem está no campo de batalha já venceu aquela batalha. E quando o seu inimigo olhar para você, ele vai dizer: como é que eu estou produzindo tanto mal contra
e ele está aí com esse ar de vitorioso. Eu estou produzindo derrota para a vida dele, ele está aí com esse ar de vitorioso. Mas é assim que nós temos que estar, com ar de vitorioso, porque Deus entrou no campo de batalha para nos defender e para atacar os nossos inimigos em nosso lugar. Então Davi chama ele porque ele sabe que os homens são mentirosos e preguiçosos, aliás, perigosos. Versículo 2 do mesmo salmo: Pega do escudo e da rodela, levanta-te e me ajuda. Ele sabe que são homens que são perseguidores, são homens que perseguem, são homens que não se cansam. E assim é o homem maligno. Enquanto ele não vê o teu mal, ele não descansa, ele não fica satisfeito, ele te persegue até o fim. E se você, aí como diz a Bíblia, se você se mostrar frouxo no dia da batalha, nós não podemos nos mostrar frouxo, porque Deus é quem peleja por nós, é Deus quem guerreia por nós. Amém, meus irmãos? Versículo 4 e versículo 26, ele vai dizer que são homens assassinos. Pode ler, verso 4 e verso 26 do Salmo 35, onde nós estamos aí. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se, eles que contra mim querem o mal. Verso 26. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame, e se alegram com meu nome. Olha, irmão, Davi sabe que os seus inimigos eram homens perigosos, eram assassinos, homens que se alegravam com a maldade que produziam em relação à vida de Davi. Quantas pessoas, irmão, se alegram por ver tua derrota, se alegra por ver você jogar a toalha? Irmão, tem gente que é tão desgraçada na vida que enquanto ela não vê você jogar a toalha, ela não sossega. E ela se alegra quando você joga a toalha. Mas você não pode jogar a toalha, porque Deus já entrou no campo de batalha. É Ele que vai te defender, e é Ele que vai atacar e vai deixar os seus inimigos confundidos. Eles vão dizer: mas como é que pode? Eu estou aqui produzindo tanta desgraça na vida desse miserável, e ele continua em pé, ele continua andando, ele continua dizendo que esse Deus aí que ele serve é bom, é maravilhoso. Porque é assim que é, meus irmãos. Quem serve a Deus não tem que perder tempo com filho de Belial. Quem cuida de filho de Belial não é você, quem cuida de filho de Belial é Deus. Então evoque, Senhor, entra no campo de batalha, seja o meu escudo e seja o meu broquel, para que eu tenha a vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então é um conflito em que a sua vida poderia ser tragada. Davi poderia morrer, ele está mostrando nesses versos. Eu poderia morrer, eu poderia perder a minha vida, mas ele pede que Deus seja a sua defesa e o seu maior poder de ataque. Você pode atacar, se quiser, você pode atacar. Vá, pode atacar. Ataque o seu inimigo. Pode atacar. O seu ataque é ineficaz, mas o poder de ataque do Senhor, ele é eficaz. Quando Deus age, irmão, Deus não deixa segundo tempo para ninguém. Quando Ele age, você vê e o seu inimigo não se levanta nunca mais contra você. Eu vou dar um dado histórico para você, o tipo de Deus que você serve. Quando Deus deu o juízo, julgou a Babilônia, qual foi a promessa que Ele falou? Ele deu o juízo, executou o juízo e disse: Babilônia nunca mais se levantará. E nunca mais se levantou mesmo. Aí, irmão, quando a gente lê pouca Bíblia, aí a gente fica achando: não, mas o Satanás Hussein morreu porque os americanos foram lá e... Não, meus irmãos, o Saddam Hussein morreu porque ele achou
que era mais do que o Senhor, porque ele achou que ele poderia transgredir um juízo estabelecido de Deus. Quando o Saddam Hussein foi morto, o projeto que ele tinha para o Iraque, onde é a região da Babilônia, ele estava tentando reconstruir o jardim suspenso da Babilônia. Qual foi o juízo? Nunca mais se levantará. E Deus disse e segurou a palavra. Quando ele tentou, você pode ver que demorou para eles pegarem, mas quando pegou, ele morreu, porque o juízo já estava decretado sobre ele. Porque quando Deus entra em juízo com o ser humano, irmão, não tem quem possa revogar a ação divina de Deus. Amém, meus irmãos? Então não gaste tempo com aquele que tem prazer, alegria no seu mal. Deixa ele na mão do Senhor. Faça como Davi. Evoque Deus como aquele que vem para o campo de batalha para lutar a sua luta. Amém, meus irmãos? E a Bíblia diz que a nossa luta não é nossa. A nossa luta é do Senhor. Se ele é do Senhor, deixa ele batalhar, deixa ele fazer do jeito que ele quiser, porque ele sabe como ele faz. Agora, se você decidir entrar nessa batalha, nessa luta sua, ele vai se retirar de campo. Já que você quer lutar com as suas armas, com as suas estratégias, eu me retiro de campo e deixo você lutar até a hora que você cansar. Porque a hora que você cansar, você vai entender: eu não dou conta. E aí, Senhor, só o Senhor pode resolver. Aí ele vai entrar e vai te dar a vitória para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? E ele diz a minha alma. Aqui Davi tem certeza da sua salvação em Deus, independente da sua situação. Por isso que ele diz, aqui no verso 3, diz a minha alma. Ele tem certeza que Deus é aquele que lhe dará a vitória, independentemente da situação. O nosso problema é que nós olhamos a situação e não vemos a vitória. Mas nós não temos que olhar para a situação. Nós temos que olhar para o Deus que está no controle da situação para nos dar a vitória. Amém, meus irmãos? Por isso ele diz a minha alma: eu tenho certeza que Deus é a minha salvação, independente da situação que eu esteja vivendo. Verso 4, alguém lê? Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Sejam envergonhados teus inimigos. Davi está pedindo ao Senhor: Senhor, lide com eles sem que eu tenha que colocar minhas mãos. Lide com eles sem que eu tenha que mover uma unha em relação a eles. Faça o Senhor, haja o Senhor, trabalhe o Senhor, faça como o Senhor quiser. É assim que nós temos que fazer, irmão. Seja envergonhado. Senhor, lide com esses problemas aí, lide com os meus perseguidores, de maneira que não tenha que mover uma unhazinha minha sequer, de maneira que não tenha que perder 1 milímetro de saúde emocional com essa desgraça. Amém, meus irmãos? Amém. Nós não temos que perder saúde emocional com gente ruim, não, meus irmãos. Eu já falei a vocês: quem é que sabe lidar com gente ruim? Deus. Eu não sei lidar com gente ruim, mas Deus sabe lidar com gente ruim. Como é que a gente quer lidar com gente ruim? A gente quer exterminar, ou tirar de perto da gente, o mais longe possível. Então não perca a tua saúde, não. Deixa, é um maldito filho do diabo. Deixa Deus lidar com esse tipo de gente, porque Deus sabe como fazer. Amém, meus irmãos? Com esse tipo de gente, Deus vai preparar uma mesa lá no deserto perante seus inimigos. Enquanto eles estão lutando para te derrubar,
enquanto eles estão lutando para te ver mal lá no chão, Deus está te dando a vitória, e eles vão contemplar como é que Deus trabalha na vida de um homem, de uma mulher, que chama Deus para o campo de batalha e deixa Deus agir, sem que você os maltrate, sem que você maquine o mal contra eles, sem que você os infame, mas você os abençoando, pedindo bem para eles vão contemplar a sua vitória diante dos olhos deles, e isso vai servir de testemunho para aqueles que te perseguem. Irmão, qual que é o problema do testemunho? E hoje eu ouvi isso. Hoje eu ouvi isso. Mas aí na igreja é uma coisa, aqui em casa é outra. Se você agir como Davi aqui, chamar Deus para o campo de batalha, para pagar o mal com o bem, você vai ser testemunho para abrandar, amolecer o coração desse tipo de gente, até que a luz do Evangelho chegue na vida dele. Ele diz: olha, eu fiz tanto mal a essa pessoa, mas ela sempre me tratou bem, e eu quero Deus na minha vida para tirar esse demônio de dentro de mim, que me faz ser ruim desse jeito. Amém, meus irmãos? Eu não posso pagar na mesma, eu não posso agir na mesma medida. Eu tenho que deixar Deus agir. Eu tenho que deixar Deus trabalhar. Eu tenho que deixar Deus operar. Eu tenho que deixar Deus ser Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? É isso. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele agir na tua vida. E quando os teus perseguidores virem instigar você, diga: olha, Deus é na minha vida. E quando Deus abençoar a minha vida, você vai ser o primeiro a saber da minha vitória. E segue a tua vida. Vai servir ao Senhor. Não perca 1 milímetro da tua vida com quem te persegue. Irmão, isso aqui que eu estou dizendo é o cenário que a gente vive no Brasil. É caótico, é desse jeitinho que a gente clama e pede justiça. Vamos deixar Deus entrar no campo de batalha? A gente não tem que ficar berrando em rede social, nem falando de A e de B. Deixa Deus no campo de batalha, que Deus sabe como faz. Lá no teu serviço, na tua escola, sempre tem um diabo lá. Não tem jeito. Sempre tem um diabo lá onde você está. Deixa ele lá. Diga assim: ó, entra no campo de batalha aqui. Ó, o senhor está vendo que tem um diabo aqui? Eu não sei lidar com o diabo. O senhor esquece de lidar com o diabo. Lida com ele aqui. E eu vou cantar o hino da vitória, eu vou glorificar, eu vou testemunhar para esse diabo ver que eu sigo a Deus de verdade. Eu não sou crente de fachada, não. Aquilo que sou da igreja é o que eu sou também no ambiente onde eu estou, onde eu trabalho, onde eu moro, em qualquer lugar. Para você nunca ter essa acusação nas suas costas, irmão. A pior coisa é você ter essa acusação nas suas costas. Não, mas fulano lá na igreja é uma maravilha. Mas quando sai, irmão, parece que o diabo entra nele, que vira um cão dentro de casa, no trabalho, sei lá onde, em qualquer lugar. Não, meu irmão, sai daqui, do mesmo jeitinho que você entrou, sai e seja lá naquele mesmo lugar. Você, irmão, você se defender não está errado. Você se defender contra uma injustiça não está errado. Mas você tem que saber como se defender. De que maneira se defender? De modo que você não escandalize o nome que você carrega. Porque a primeira coisa que esses infelizes fazem, mesmo você estando na tua razão, no teu direito, se você não souber reivindicar o seu direito de maneira cristã, é a primeira coisa que eles vão dizer: mas tu não é crente, rapaz. Que crente que é tu? Que está com esse linguajar? Inclusive foi a questão do pastor, do amado pastor aí, foi pego no linguajar. Qual foi a primeira coisa que falaram? Olha o linguajar. Que palavreado é esse? Que modo é esse? Que postura é essa? Vai contra aquilo que você diz. Então deixa Deus cuidar do diabo, que de diabo quem sabe cuidar é Deus. Amém, meus irmãos? Versículo
Versículo 6. Para eu encerrar aqui, não vai dar tempo de falar tudo mesmo. Versículo 6. 5. Seja como a palha perante o vento. É o 5, né? É. Sim, pode ler. Sejam como a palha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Aí Davi usa uma figura de linguagem, uma série delas. Seja como um moinho, como palha levada ao vento. Ou seja, Senhor, o Senhor sabe como lidar, o Senhor sabe como fazer. Então faça com eles assim como a palha, que o vento bate e carrega. Se Deus tiver que tirar ele de perto de você, é Ele que vai fazer isso. É Ele que vai realizar essa obra. Por isso Davi diz, olha Senhor, faça com eles como a palha que vai ao vento, que o vento bate, carrega, some, que a gente nem tem notícia mais. Mas quem pode fazer isso, meu irmão? É Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós podemos carregar, fazer alguém sumir da nossa vista, da nossa vida, assim como o vento bate uma palha, nós conseguimos fazer isso? Só se você sumir do mapa. Mas Deus tem o poder de fazer a pessoa sumir do mapa, sem que você saia do mapa. Amém, meus irmãos? Sem que você precise sair do seu lugar. Nenhum filho do diabo tem direito de tirar você do seu lugar. O lugar que Deus te deu é teu. O lugar que Deus preparou para tu é teu. E ninguém tem o direito de tirar você daquele lugar, a não ser que Ele tire você. Mas nenhum filho do diabo faz isso. Mas agora Deus faz com eles. À medida que não há arrependimento, à medida que não há conserto, Deus bate o vento e eles são carregados como palha, que você nunca mais tem notícia do cidadão. Quando você vai saber, vai dizer, o cidadão se enfiou lá no fundão do Nordeste, que ninguém nem sabe onde é. Porque só Deus pode fazer isso, meus irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que sai do lugar por conta de filho de Belial. Davi não saiu do lugar dele não, meu irmão. Davi, ele fugiu de Saul, mas ele fugiu dentro da terra dele. Ele não tirou o pé da terra dele. Aí o que Deus fez? Fez Saul sumir como palha no vento. Morreu e Davi ficou exatamente no mesmo lugar. Quando se levantar alguém na tua vida, lembra-se disso. Eu não vou sair do meu lugar, porque Deus me plantou aqui, me colocou aqui. Se alguém tem que sair desse lugar, não sou eu, são aqueles que me perseguem. Amém, meus irmãos? Lembre-se disso. O lugar que Ele te colocou é teu. Você não tem que sair. Como diz o ditado, os incomodados. Então pronto. É assim que a gente faz. Não se apavore, não se desespere, porque os nossos inimigos estão sempre por aí, estão dentro da nossa casa, estão na escola, estão no trabalho, aonde você estiver, sempre vai ter um. Mas você tem que lembrar disso aqui. Senhor, faça como Davi, entra no campo de batalha, porque eu mesmo não vou sair do meu lugar, porque foi o Senhor que me colocou, foi o Senhor que me plantou, e daqui eu não saio, a não ser que o Senhor queira que eu saia. Eu sei muito bem do que eu estou dizendo, meus irmãos. Eu trabalhei, foi 10 anos na querência, 10 anos. Se eu fosse me importar para filho do diabo, que me enchia a paciência, me perseguia naquele lugar, eu já tinha saído 10 vezes. E ele dizia, não, sai daí, rapaz, você é besta, você é besta, sai daí. Eu digo, não sai, não sai, porque não foi Deus que me colocou aqui. Então eu não saio. Pode fazer o que quiser, eu faço morrer do coração, mas daqui eu não saio, porque foi Deus que me colocou. Então quem tem direito de me tirar daqui foi quem me colocou, e quando Ele quis me tirar, Ele me tirou, porque Ele sabia
Que se ele não tivesse fechado aquela firma, eu estava enfiado lá até hoje. Eu estaria enfiado lá até hoje, meus irmãos. Porque foi uma das melhores empresas que eu trabalhei na minha vida. E Deus sabia, se aquela empresa continuasse aberta, eu não ia sair dali. Então eu saí, e quando a firma fechou, eu digo, pronto, aqui acabou. E eu ainda insisti de ficar lá ainda. Aí veio outra empresa, eu não vou ficar aqui, não vou sair daqui não. Parecia que eu estava com o meu pé com uma bola de ferro, que eu não queria sair dali. Ainda fiquei insistindo 8 meses lá. Pai, eu digo, quer saber de uma coisa que não é para mim mais não. Caí fora. Então, não saia do seu lugar. O lugar é seu. A bênção é sua. A vitória é sua. Se alguém tem que sair, é quem está incomodado com a tua vitória. E esse alguém não é você. Amém, meus irmãos? Chame a Deus para o campo de batalha. Faça como Davi, Senhor, entre no campo de batalha. Seja o meu escudo, seja o meu broquel. E se precisar, Senhor, faça com eles como a palha faz, como o vento faz com a palha. Bate e sobe, que a gente nunca mais vê na vida. Amém, meus irmãos? Desliga aqui para mim, já faz favor. Que Deus abençoe os irmãos. Nós paramos no verso de número 6, 5, né? 5 eu já falei já. Semana que vem